Olá, galera da turma 3004. Como que vocês estão, hein? Eu por aqui tô bem, tentando respeitar a quarentena o máximo possível, tentando não sair de casa sem necessidade, né? E torcendo para que logo logo isso passe e a gente possa estar junto pessoalmente novamente, né? Eu acho que é o que todo mundo mais quer nesse momento, é poder viver a sua vida com tranquilidade, sem medo de adoecer ou sem o medo que alguma coisa aconteça, né? Mas enfim, a gente vai tocando, nós dando aula de casa, vocês estudando de casa, e mesmo assim dá para a gente aprender bastante coisa. O assunto das nossas aulas nas últimas semanas, que eu postei para vocês, foram as figuras de linguagem. Com certeza vocês já estudaram isso, né? Porque é uma matéria que a gente vê desde lá do oitavo ano. Mas é uma matéria eu acho que é muito interessante. É uma coisa que eu gosto muito de trabalhar sempre. E é recorrente, é muito recorrente em vestibular, é muito recorrente em concurso, é muito recorrente que cai algumas questões no Enem também, principalmente porque as figuras de linguagem, elas caem muito, elas dependem muito de interpretação de texto, né? Elas dão novos sentidos, dão novas conotações a termos, a palavras, a expressões. Em alguns casos, você usa alguma expressão de maneira figurativa, né? Por isso que é importante a gente saber o que é denotação e o que é conotação. Em alguns casos, são utilizadas como estilo, né? Você às vezes alterando a ordem de uma palavra ali dentro daquele contexto, você faz uma modificação grande no sentido que você quer representar. Lembrando que é denotação e o que é conotação. Algumas expressões e algumas palavras na língua portuguesa, elas têm o sentido, todas têm o sentido denotativo, né? Mas algumas também têm o sentido conotativo. O sentido conotativo é aquele que a gente entende além do que está escrito. Por exemplo, se eu for pensar assim, ah, aquele cara é um touro, por exemplo, se eu falar essa expressão. Se eu for ir pelo sentido denotativo, eu vou pensar que literalmente aquele cara é um touro, um animal, né? Um bovino, que é o significado tradicional da palavra, né? O que a gente vai encontrar no dicionário se a gente procurar a palavra touro. Mas agora a gente pega as características de um touro. Um touro é grande, é forte, é ameaçador, né? Então, eu não estou querendo dizer, na verdade, que aquele cara é um animal. Estou querendo dizer que ele é grande, que ele é forte, que ele é ameaçador. Então, eu peguei o sentido de uma palavra para transferir esse significado para outra. Então, o que eu estou querendo dizer, na verdade, é que o cara é forte, né? Que o cara é ameaçador, que o cara às vezes é mal encarado. Aquele cara é um touro. Então, isso você entendeu sem estar escrito, porque o que está escrito é que um cara é um animal. Se você for ali pelo dicionário da maneira convencional de se interpretar, né? Esse sentido que a gente entende além é chamado de sentido conotativo, certo? Então, o sentido denotativo das expressões é aquele sentido tradicional, enquanto que o conotativo é a linguagem figurada, é aquilo que você entende além. E as figuras de linguagem, elas trabalham muito com essa questão da linguagem figurada. Principalmente uma das mais citadas e uma das mais importantes de todas, que é a metáfora, né? Nome bonito, nome muito utilizado, recurso muito utilizado por poetas e recurso muito utilizado por todos no nosso dia a dia. Nós usamos muitas metáforas sem nem saber, né? Geralmente o nome assusta, né? Metáfora. Parece que é uma coisa fantástica, uma coisa
que você precisa ter muito conhecimento para saber, mas não, a metáfora ela é até bem simples. Nós temos o recurso da comparação, né, que você verificar que dois objetos têm características semelhantes. Você é como um super-herói. Você está comparando uma pessoa a um super-herói, correto? Mas você tem aí a utilização da palavra como, o que evidencia, o que deixa bem claro que isso se trata de uma comparação. Minha mãe é como uma deusa. Aí, ou então minha mãe é tal qual uma deusa. Você tem aí o uso das expressões como e tal qual, que evidenciam bastante que isso se trata de uma comparação. Mas agora, se eu falar simplesmente, minha mãe é uma deusa. Olha só, você não tem aí o conectivo, né? Você não tem nem tal qual, você não tem nem como. Eu simplesmente disse que minha mãe é uma deusa. Eu não estou querendo dizer que ela é um ser mitológico, um ser superior. Não, eu estou querendo dizer que minha mãe é poderosa, que ela é magnífica, que ela é linda e etc. Eu também estou comparando a minha mãe a uma deusa, sabe? Eu também estou fazendo uma comparação. Mas essa comparação foi utilizada sem nenhum conectivo. Isso é uma metáfora. Então, a gente chama que a metáfora é uma comparação subentendida, certo? A comparação perdão, a metáfora é uma comparação sem nenhum tipo de conectivo ali que evidencie que aquilo se trata de uma comparação. Olha só, fiz aqui alguns exemplos. Ó, os seus olhos são duas estrelas. Espero que esteja dando para enxergar bem aqui. Os seus olhos são duas estrelas. A vida é como uma cadeira de balanço e nós somos o retrato da sociedade. Os seus olhos são duas estrelas. Eu não estou querendo dizer de verdade que os seus olhos são estrelas, aquela bola de gás que a gente vê no céu e tal. Estou querendo dizer que seus olhos têm características dela. São bonitos, são brilhantes, são fascinantes. Então, é uma comparação. Eu estou comparando aí os olhos às estrelas, né? A vida é uma cadeira de balanços. Não estou dizendo de verdade que a vida é uma cadeira de balanços, algum objeto cadeira de balanços. Eu estou comparando a vida ao movimento do balanço, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã e tal. E essas são linguagens figuradas. Esse é o uso da metáfora. São comparações que são feitas sem a palavra como, ou tal qual, ou qualquer outra palavra que evidencie que ali é uma comparação, certo? Outra figura que a gente tem muito importante é a metonímia, tá? A metonímia, de maneira bem simplificada, pode ser compreendida como o uso da parte pelo todo ou do autor pela obra, entre muitos outros exemplos parecidos. Eu coloquei aqui para vocês 3 exemplos bem básicos de metonímia. Olha só. O primeiro deles é adoro ler Machado de Assis. Você não pega o homem, a pessoa Machado de Assis e começa a ler, né? O que você lê são as obras dele. Mas eu não falo, eu adoro ler as obras do Machado de Assis. Eu simplifico. Eu falo, adoro ler Machado de Assis. Adoro escutar Gonzaguinha. Enfim, eu tô vendo aí o autor pela obra, né? É um exemplo clássico de metonímia. Outro exemplo que eu coloquei aqui, comi uma caixa de bombons. Eu não peguei a caixa, né, de papelão ou de papel e eu comi. O que eu comi foi o que está dentro da caixa, que são os bombons.
é aí um outro exemplo clássico de metonímia. E bebi 2 latas de cerveja. Mesma coisa, eu não estou bebendo a lata em si, eu estou bebendo o que está dentro dela. Tá? Então, quando acontece esse tipo de coisa, esse tipo de linguagem, você tem a metonímia. Nós veremos mais exemplos mais para frente, ok?